Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandio. E eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo Furado PC. E hoje a gente está mais em casa, né? Porque a gente vai falar do discurso do analista. Apesar de nesse momento a gente não estar sendo analista, a gente vai falar do discurso. Tá bom? Então roda a vinheta aí. Bom, talvez a gente poderia começar falando do porquê o discurso do analista, né? Assim, porque me parece que é importante dizer que Lacan fez todo um esforço para se preocupar com a forma de uma análise, a formação do analista, o que de fato faz um analista, e de pensar a psicanálise enquanto uma experiência dialética, né? Algo acontece entre o analista e o analisando, isso tem a ver com o movimento, né? Não é algo pré-estabelecido e só acontece se o analista se movimentar, né? Então, aí entra a questão da função do analista, do desejo do analista, do lugar que ele representa nesse discurso. E eu acho que antes de Lacan, não tinha muito essa preocupação com a formação do analista de fato, né? Me parece que antes a questão era muito sobre qual é a finalidade da análise, ou quando é que a análise termina. Tem uma coisa assim que não tinha muito uma preocupação com o durante uma análise. O que precisa acontecer durante uma análise? Quais são os papéis, né, dessa experiência? O que acontece nesse encontro? Você Então, sabe que essa talvez... sua fala me lembrou uma fala do Freud, né, que fala que numa análise se sabe, né, ele compara até que eu acho que um jogo de xadrez, que sabe-se como começa e como termina, mas o meio ali, né, vai do 1 a 1. Talvez essas pessoas, né, assim, por exemplo, esses analistas da IPA, por exemplo, que o Lacan faz uma grande crítica, talvez eles tenham muito mais focados nisso, né? Como você falou, assim, o final da análise, o objetivo a ser atingido e tcharam, ticali, sabe? Chegamos. Mas na verdade acho que o Freud não fala isso, né? Isso já é uma interpretação, né? A gente tem que ter cuidado porque os pós-freudianos, muitos deles deturparam muito, quase que não sai, o que Freud disse, né? Enfim, porque assim, me corrijam se eu estiver errado, mas pensando assim rapidamente, os momentos que Freud fala sobre isso que eu lembro. Claro que eu não tenho conhecimento de toda a obra, né, do Freud, não li tudo. Um dia, quem sabe? Mas que me vem à cabeça textos assim muito importantes, que é o Recomendações aos Médicos que Exercem Psicanálise. Eu acho que ele já começa a falar alguma coisa aí, né? Depois ele fala, depois também vem à cabeça a análise leiga, né? E depois a análise terminável e interminável. Eu, pelo menos, não conheço, assim, não está me vindo à cabeça no momento nenhum outro texto sobre isso. E nesses textos, eu não me recordo dele ter falado, de ter sido tão sistemático, sabe? Sobre essa questão. Lacan vai trabalhar mais isso, né? Vai se debruçar mais sobre isso. Mas eu não me recordo, a gente tem que pensar, né? Também as leituras que são feitas, né, do que Freud disse. Mas aí eu acho que conversa muito com o que a Ju falou, que assim, pelo que eu entendi, Ju, me corrija se eu estou errada, que uma das críticas do Lacan é que não é que uma análise tem um início e tem um fim, mas é o que ocorre nesse intermeio, é o que faz toda a diferença para aquilo como vai ser lido o fim. E que eu acho que tem aí caminhos possíveis dentro disso que é um início e um fim de análise, mas que existe algo de um movimento entre analista e analisando que vai fazendo essa travessia acontecer, sabe? Pelo menos eu entendi dessa maneira. Sim, tem uma... Acho que o Christian Dunker fala em algum vídeo que eu assisti sobre a leitura que ele faz desse movimento de Lacan de começar a falar da formação do analista e do que é, né, uma análise durante, né, essa coisa da experiência analítica.
E aí ele falou um negócio que eu achei muito curioso, ele fala assim, até antes de Lacan chegar, tinha uma ideia muito de uma psicanálise, né? Os psicanalistas, eles eram meio que família. E aí ele vai trazer a coisa do anel, né? Que Freud dá para as pessoas. Aí ele vai trazer uma coisa assim que, na interpretação dele, vai gerando essa ideia de que tá tudo meio que em família, então você vai se identificar com o analista no final da análise, né? E aí esse analista, ele aparece como quase que um inconsciente domesticado, né? Um inconsciente que deu certo ali, que a gente organizou as coisas. E aí ele fala que existia nessa época uma preocupação muito grande em estudar o eu. E o que esse analista ia um pouco nesse sentido também, né? De que substância esse analista tem que ter. E isso dá uma ideia de analista muito idealizada, né? E aí é que eu achei interessante que ele fala assim, então imaginem o quanto Lacan causa quando ele chega falando que, na verdade, o analista não opera pelo que ele é, pelo seu eu, pelo seu ser, mas pelo seu não ser, pelo lugar do destituído, pelo lugar da falta, né? E eu achei isso tão subversivo, assim, essa leitura dele é tão interessante, porque é exatamente isso, quando você entende que tem um movimento da análise, que não é só uma finalidade, existe algo que precisa causar o movimento. E aí o que causa o movimento é a falta, né? Então, o analista está ali em lugar de semblante, né, do objeto A, que causa desejo, porque é o objeto da falta, né? Porque é o objeto que marca uma falta. Então, isso muda completamente a noção de análise. Sim, Assim. e vai contra uma vertente dos pós-freudianos, muito encabeçada pela Ana, eu ia falar Ana, olha só, Ana Freud, que é a psicologia do ego, né? E que Lacan ele vem criticar muito em várias partes, né, do ensino dele. Ele critica, porque vai justamente a favor disso que você está falando, da psicologia do ego, né? De trabalhar o eu, tudo em cima da idealização, né? E que loucura isso, imaginar, né? Que um analista seria aquela pessoa com aquele ego ultra trabalhado, o ego dos egos, onde você vai se identificar e agora você vai se tornar o sujeito, né? É Mas a gente não bem pode esquecer diferente que a do que o Freud idealização fala. faz parte, né, Fê? Pois é, mas a Tem. gente não trabalha né, enquanto lacanianos, com isso que é se utilizar dessa identificação, pelo contrário, né? É Não, quase que uma casca, a gente vai tirando as cascas ali, né, da cebola, sabe? Eu gosto muito mas dessa Mas a metáfora. gente trabalha com ela também, sabe por quê? Porque a gente sustenta a transferência. eu Sustentar a ia falar transferência disso. é sustentar uma ilusão. Sim, e Sim, também, sim. um primeiro momento da transferência, a gente está falando de uma transferência idealizada mesmo, imaginária, né? Assim que o paciente chega no consultório. Então, a gente não pode dizer que a gente abre mão por completo disso, mas tudo depende como se maneja isso, né? Sim, sim, perfeito, verdade. Que, na verdade, é muito complexo. O Lacan, na leitura que ele traz do Freud, né? O que ele destaca sempre é que o Freud sempre diz tudo, né? Mas é ele que vai traduzindo para a gente assim, essa dialética aí do Freud. Que esse lugar é muito complicado, é muito difícil de entender, a gente vê isso pelo esquema do discurso, né? É um objeto ali, é um lugar ali o agente do analista, né, do objeto A ali, né? É um objeto que não é seu, né? É uma coisa que vem de uma subjetividade do outro, né? Que você sustenta com o seu desejo do analista, né? Mas é complicado porque é uma coisa meio cega, assim, né? E é sustentado por uma verdade que é um saber que é um suposto, né? Então, tá vendo? É muito difícil, né, assim, entender, né, o que a gente está fazendo ali, né? Digo isso por uma angústia assim de quando a gente termina de atender, né? De compreender o que aconteceu, né? Nas sessões. Isso é muito complicado, não é Isso fácil, é não. legal o que você está dizendo, porque quando você falou, né, o desejo do analista me remeteu assim, pode parecer bobagem, mas no dado momento do meu percurso, eu me deparei com a questão do desejo do e desejo de analista.
né? Porque, assim, o primeiro cartel que eu participei foi o cartel da transferência. E esse cartel se desdobrou num outro cartel que era sobre o desejo do analista, né? Eu até fiz uma produção, apresentei um trabalho sobre isso, e que eu acho que foi muito significativo esse movimento, né? Um cartel de transferência, sobre transferência, passar uma proposta para um cartel do desejo do analista, né? Vocês disseram que não viram a propaganda que eu disse uma vez, né, do Seja Psicanalista, você vai ganhar dinheiro. Realmente isso existiu, tá? Vendo num evento que passaram essa propaganda, fiquei horrorizado, realmente se passa isso. Seja psicanalista, os psicanalistas ganham muito bem. Então aí já mexe com a palavra desejo, sabe? Aí já entra uma outra... E essa pessoa não sabe nada sobre o que é ser analista, né? Porque analista... Você tem um trabalho do cão, você tem que abrir mão do seu eu para ser objeto, tem que se colocar no lugar de resto. Enfim. Essa fala sua, Luiz, me fez pensar numa coisa que eu acho interessante também, que é como é que a gente faz para suportar o lugar do analista, né? Que é um lugar insuportável, de fato. E o discurso do analista traz algo de especial em relação aos outros discursos, que tem a ver com essa coisa do movimento, inclusive, né? Porque o discurso do analista é o único discurso que não faz grupo. Lacan vai falar, né, que todos os outros discursos que fazem grupo formam pares e formam raças, né? Só que o discurso do analista, ele é díspare por ele mesmo, ele não faz um par, né? O analista e o analisando não fazem um par ali. E essa coisa de não fazer par coloca o discurso do analista num lugar muito especial que tem a ver com a labilidade, né? Lacan faz um jogo de palavra entre o estatuto, este habitar e estabilidade, e aí ele fala dessa instabilidade do discurso analítico, porque é um discurso que ele gera movimento. Por isso que toda vez que a gente troca discurso, aparece o discurso do analista ali nessa troca, porque ele gera a troca de discurso, né? Lacan chega até a dizer que ele limpa os discursos, porque é um discurso que não faz grupo, então ele meio que tira essa obscenidade imaginária dos discursos. Como é que a gente apazigua, então, essa angústia, né? Essa dificuldade de ocupar esse lugar que é tão difícil, sem fazer grupo, né? Fazendo escola, que não tem a ver com grupo, né? Que é uma tentativa de fazer uma outra coisa. Mas olha só, Ju, quando você falou isso, você falou, né, o discurso do analista, ele é díspare, ele não faz par entre um analista e um analisando. Mas sabe o que veio na minha cabeça? Que eu quase que te interrompi, porque vocês sabem que a associação livre corre solta aqui, né? Foi, não faz par, mas faz laço. Faz parceria, eu pensei. Parceria também é interessante. Sabe, desde quando a Ju começou falando logo no início, eu tô com uma imagem aqui de pano de fundo, que é aquelas imagens de que... Gente, vou dar uma viajada agora, tá? Atenção. Que é aquelas imagens de quando dois animais estão fazendo a dança do acasalamento, que eles não se tocam. Eles, né, tem todo um movimento sincrônico de vai, de vem. E eu fiquei pensando nisso, nesse movimento que ocorre. E aí fiquei pensando assim, será que existe essa dança analista analisando, sabe? Assim, Poxa, existe. Ué, ai, o amor mas de dei uma transferência é o quê? viajada Quase que um total aqui agora. acasalamento. Uhum. É porque, veja, em todo o discurso, fora o discurso do analista, existe uma significação e existe um elemento neutro que estabiliza os protagonistas do discurso, fazendo esse par, né? Que é, por exemplo, o mestre e o escravo. Um completa o outro, né? Um existe por causa do outro, né? A histérica e o significante, o universitário e o estudante. Eu falei aniversário. Tá ótimo. É de aniversário, né, para eu. Eu entendi Né? aniversário de como se fosse universal, né? É.
Olha como o inconsciente atropela, né? Mas, bem, e aí temos as raças, né? A raça do mestre, a raça dos escravos, as raças dos cientistas, enfim. Só que dentro dessas raças, o que que isso cria? Isso cria um excesso de imaginário, né? Isso cria tudo aquilo que a gente vem trabalhando em relação ao grupo, de que todo mundo tem que cumprir uns pré-requisitos para fazer parte desse grupo de raças de cientistas, né? E o que o grupo de analista, que não faz grupo, tem é algo de único, por isso que não faz grupo, né? Então, assim, o que que todo analista tem em comum? Um desejo que é só dele. Então, como é que se faz grupo? Não faz grupo, né? Mas faz alguma coisa, faz laço, e é isso que Lacan vai trazer para essa coisa de um grupo assim mais limpo, vamos dizer assim, né? De um laço social sem necessidade de grupo, sem necessidade de procurar um igual para responder a algo da sua diferença. Se a gente pensar no cartel, acho que na base do cartel, de certa forma, acho que Lacan não falou isso, tá, gente? Mas aí já é uma interpretação minha. É isso, não é? Foi exatamente por isso que ele criou o cartel, né? O cartel e a escola são as propostas de Lacan para a gente fazer coisas diferentes do que grupos, né? Para a gente não se tornar um grupo de analistas, porque aí a gente estaria deixando de ser analista, né? Então, aí quando eu penso no cartel, eu penso justamente numa forma de fazer laço em prol de um desejo de saber. Todo mundo, todos ali que estão fazendo, né, parte do cartel têm um desejo muito próprio de saber sobre algo dentro daquele tema que está sendo proposto. Mas é isso que não sei se, bom, é a forma como eu penso aqui que me veio, é isso que passa, né, desse suposto saber para um outro lugar que é um desejo de saber algo que diz respeito à sua singularidade, é um desejo que te movimenta ali, né? Eu acho que o Lacan fala, inclusive, da ignorância adulta, né, com relação a esse desejo de saber, né? Não é algo como você vai obter o saber completo, mas porque te falta esse saber, você vai se movimentando ali para construir, né? Talvez algumas migalhas, mas que te põe em movimento, sabe? Mas sabe o que é Isso. interessante? A coisa do grupo é a gente pensar que essa obscenidade imaginária que eu estava falando, isso gera o discurso racista. Isso gera esse processo da pequena diferença que a gente sempre traz, né? Tem um grupo e tem aquilo que está fora do grupo, né? Então, veja a importância de pensar que não estamos criando grupo e que estamos fazendo laço pela diferença, como isso responde também desse lugar. Como atua diretamente no social, né? No fora, na extensão, né? Você respeita a diferença, né? Não assim só num discurso romântico, mas vamos respeitar a diferença, mas de uma forma muito mais trabalhada, muito mais dura, né? Como é uma travessia de análise, né? Você levar isso para o social é muito legal, né? Você levar o seu desejo, né, para o social, quanto isso não produz, né? Eu acho que sim, o cartel é um dos maiores indicadores disso, né? Isso é fazer Mas política, né? É. E aí cabe a nossa responsabilidade, né? Enquanto analistas, nisso tudo aí do social. Pois é, eu acho que talvez esse hoje tenha sido um dos maiores, tem sido já há um tempo, né? Mas eu acho que talvez hoje, né, diante de tudo que a gente passou com a pandemia e tal, tem sido um desafio para a gente, enquanto analista, sustentar o discurso analista, o discurso analista, sustentar o discurso do analista fora desse ambiente, que já é um ambiente que eu costumo dizer que é que a gente troca com pares, né? Mas falar com ímpares, então poder dialogar com pessoas que são de fora da psicanálise, que a gente possa falar cada vez, aspas, menos lacanês, mas enfim, dialogar entre saberes e saber se utilizar desse discurso para ir ali apontando pequenos furos e vendo onde é possível fazer costura ou não, né? Eu acho que isso tem sido hoje um grande desafio para a gente. Mais do que nunca, né? Se a gente pensar em todo esse movimento sociopolítico que a gente tem vivido, né?
Exato, Isso que é o que a Ju estava muito falando, com esses desafiador. discursos totalizadores, com esses Sim, discursos que incidem sobre isso, que é apagar a diferença. Então, para a gente conversar hoje com o outro, por exemplo, eu particularmente preciso dizer que para mim é um desafio muito grande sentar e conversar com um bolsonarista, mesmo para pessoas que assim, são poucas, mas mesmo para pessoas que dizem assim, sim, eu quero sentar e quero te ouvir. Então, é muito uhum. difícil, sabe? Então, por isso que eu estou falando disso que me atravessa, mas que não sei se se isso se passa com vocês, mas de quanto é difícil sustentar esse discurso Sim, algumas vezes. aqui no Brasil está muito difícil. E o mais absurdo é você ver que esse discurso aí ele está se inserindo também nas escolas de psicanálise, porque tem pessoas que estão estudando, dizendo que fazem formação em psicanálise com esse discurso, sabe? Assim, no primeiro turno eu tive um problema lá com um colega da escola, do grupo de formação, houve uma grande discussão, e hoje, 8 horas da manhã, estava isso em pauta de novo, sabe? Porque esse discurso estava vindo. Então, assim, eu não sei, é um grande desafio em todo lugar. Agora, tem uma coisa assim, a Fernanda estava falando que é muito difícil dialogar, né, com os bolsonaristas. Assim, eu não tenho estatísticas aqui, eu não posso falar pelos analistas todos, obviamente, assim, mas eu noto na minha clínica uma ausência, na minha clínica, uma ausência absoluta de bolsonaristas. Hashtag graças a Deus. Então, são assim, eu acho, pelo menos uma grande parcela deles, né, eu acredito que não põe nada em questão. Não é uma questão porque você não consegue dialogar, não tem nada ali posto em questão. E nós estamos alienados. Não existe angústia, eu não sei como é que é a angústia dessa galera. Não sei como é que acontece. Né? Lula, fica aqui, rapaz. Não quero ficar aqui, Luiz Inácio. Não quero ficar perto de você. Inácio. Lacan coloca isso pra gente, pra gente não deixar acontecer o pior que poderia acontecer, né, a nível social em relação a isso. E o pior é o fascismo, né? O pior é isso, é esse tipo de discurso que cala, mas ele cala na base de uma agressividade, na base de um ódio. A intolerância com a diferença, ela não é da ordem do, olha, me incomodou um pouco, vamos conversar sobre isso, né? Vamos aparar as arestas. Eu não quero aparar aresta nenhuma, eu atropelo tudo que me incomoda e que vem do outro. Isso é o que pior pode acontecer numa civilização, porque vira uma barbárie, né? A gente perde a parte do laço social e da construção, né? E do movimento que uma civilização precisa para andar. Então, é nesse ponto que estamos vendo movimentos, né? Eu posso falar aqui pelo fórum, de um posicionamento dizendo, não existe outra opção nesse momento para quem é pró-sujeito, né? Pró-vida, laço com outro, né? Isso me causa indignação, Juliana, porque justamente esse relato que eu estou falando, né, que aconteceu de hoje, 8 horas da manhã, tá, essa discussão toda no grupo de formação do corpo freudiano, foi justamente porque a seção Rio, né, se manifestou a favor da candidatura do Lula. Mas em nenhum momento foi assim, somos Lula, somos PT. Não, somos em pró à vida, somos em pró à democracia. E assim, eu não espero outra coisa de uma pessoa que se diz psicanalista em formação que não seja uma posição dessa, sabe? Isso me causa muita indignação. Então, o que essa pessoa está entendendo sobre psicanálise? Que ética é essa que ela está colocando na clínica? Né? Tem uma pessoa que não é questão de ser... isso aqui não é um jogo de futebol. Lula, o Bolsonaro. É isso que você acabou de falar. É a vida? É a democracia? Ou é uma necropolítica aniquiladora? Né? Isso me causa muita indignação. Para não causar confusão também, né, gente? Se aparece um bolsonarista na clínica, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai atacar com discurso? Não, claro que não, claro que não. A gente tem que respeitar as diferenças, não é?
Exato. Mas vamos dizer que no andar da carruagem, antes dele, se ele ficar um tempo em análise, ele provavelmente vai se dar conta de algumas coisas que vão deslizar aí dessa posição, né? Sim. Não é do âmbito da direita e esquerda o que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, existe apenas um lado possível se a gente pensa em civilização, em saúde, em ciência, em arte, né? Enfim, né? Então, o que é tão insuportável que gera esse fenômeno social de colocar a falta insuportável em um determinado traço que o outro tem, e aí ele precisa ser eliminado, ele precisa ser destruído, ele precisa ser morto, é um não saber lidar com a falta. E o problema, como a gente já falou aqui várias vezes, desses grupos racistas, nesse sentido, é de que você não se dá conta de que hoje, se você não se sente visado por esse discurso, ainda, né? Você não se dá conta de que é um discurso que necessariamente, em algum momento que tiver uma discordância entre você e o outro, você passa a ser o inimigo, o que precisa ser morto, o que precisa ser agredido, né? Então, assim, até para quem pensa diferente de Lula, se é que a pessoa quer continuar pensando diferente de Lula, ela só tem um lado, né? Porque o outro lado é você estar dizendo que você nunca mais pode pensar por conta própria. Você nunca mais pode pensar por conta própria. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Você tem que ficar o tempo inteiro seguindo uma ordem de um senhor que está ali falando coisas que são verdades absolutas. Enquanto que a gente, como analista, sabe que a verdade não é dessa ordem. Mas só retomando a frase do Luiz que ele falou, né? Como se não houvesse ali um indício de furo, de falta. Mas não tem como ter quando você elege um mestre que te responde a tudo isso, que vai tamponando em série. E para as outras faltas que aparecem, você simplesmente coloca no outro para tentar aniquilar. É uma tentativa desenfreada de fazer algo com isso, mas de uma outra ordem, entendeu? Ou E tamponando termina com essas mal. respostas. É isso, ou tamponando com essas respostas ou colocando no outro, mas sempre vai aparecer de novo. Não tem É isso. jeito. O fim disso é sempre ruim, porque vai sempre retornar, porque é impossível essa estratégia. Não existe. Tem algo que incomoda você, que está em você também, e que não está sempre no outro, né? Então, é um negócio que é fadado ao fracasso. E o que é interessante, por exemplo, que aí vamos voltar para o nosso tema, aquela que tu vai voltar. Não que a gente esteja saindo, mas bom. Acho que uma coisa que fica muito clara quando a gente fala da diferença do discurso do analista é, por exemplo, isso, que a verdade para o discurso do analista é que não há relação sexual, né? É que há sempre algo na minha relação com o outro que incomoda. Há sempre algo no fato de que eu estou numa civilização em que as pessoas não pensam igualzinho a mim, que incomoda, né? Das pessoas que eu me relaciono, que não fazem o que eu peço, que não fazem como eu peço, né? Dos lugares, de como eu me visto, que eu sou olhado, que as pessoas me julgam. Enfim, há esse incômodo. E apenas o discurso do analista banca isso do lugar do sim, é a mesma. Né? Assim, porque os outros discursos tentam fazer com esse incômodo com uma certa ideia de que há algo para cobrir um pouco isso, né? Tapar um pouco aqui. Mas a partir do momento que a gente entende que esse incômodo ele é estrutural, não é porque você é ruim, não é porque falta em você alguma coisa, não é porque, né, é algo da estrutura humana do sujeito, aí bom, né? Aí a gente vai ter que aprender a fazer com isso de alguma forma que a gente não precisa se matar, se destruir, porque não é possível, né? Não é à toa que todo político que joga joga questões para o povo, ele é massacrado, né? É impressionante, né? Eu vou perguntar para o povo, né? Eu já vi outros políticos falarem isso e serem atacados, né? Porque realmente aí você ataca o mestre, né? O mestre mandou.
né? Quando você põe a questão para o outro, né? Assim, e aí, o que você vai fazer? Se você quer ajudar, então o que você vai fazer? Né? Então, não pode ter essa queda, né, do mestre para esse pessoal que a gente falou no outro episódio, né? O traço, né, por exemplo, Bolsonaro exalta é o do individualismo, né? Não da singularidade, né, mas do individualismo, né? É difícil, então, você fazer laços assim. Agora, assim, pensando na coisa do giro dos discursos, né? É possível, então, pensar que quando você está no discurso do histérico, né, quando você entra em análise, né, que é necessário que você faça esse giro, né? É interessante pensar, então, que como o discurso do analista é a progressão desse discurso, né? Pode pensar numa travessia de análise também, assim, sabe? Uma passagem, né? É interessante, né? Isso E é uma essa pergunta. 3 travessias, né? Do mestre para a histérica, da histérica para o analista. E estamos aí falando no âmbito político de uma dificuldade de sair do mestre para a histérica, né? É exatamente isso. Mas o discurso do analista... Acho que eu vou fazer uma pergunta idiota, mas vou fazer, tá? Porque a gente também não está aqui no lugar de mestria, então a gente pode mostrar a falta. Geralmente são as melhores, as perguntas idiotas. Né? O discurso do analista seria aí uma variação do discurso do histérico, né? Da histeria, mas ele opera em cima do discurso da histeria, né? Entenderam o meu raciocínio? Opera no sentido de que o sujeito precisa estar histericizado para entrar em análise, para que aí sim tenha um analista também, né? Eu acho que... Mais do que isso, ele Acho que eu opera... fiquei confusa. Ele opera, sim, né, segurando ali uma histerização do sujeito para que ele se questione sobre toda a desgraça que acontece na vida dele, né, que cai na cabeça dele e ele não sabe de onde vem. Mas o discurso do analista tem algo além que é muito interessante, que é a simples... Para que ele opere, o simples fato dele operar é causar um giro. Ele está o tempo inteiro fazendo girar. Então, veja como isso vai também muito com a coisa do ato, né? Porque o que cria... Desculpa te interromper, mas quando você falou o tempo todo de girar, olha a minha cabeça doida, né? Eu pensei em duas coisas, me veio à cabeça duas coisas, imagens assim. Lá vem ela me fazer catar a imagem aqui. Primeiro, daquele cara que gira a roleta no cassino, que ele tá ali só para girar a roleta. E o outro é aquele que fica apertando o botãozinho para botar como é que é aquele brinquedo que é alto pra caramba, que você senta num banquinho, roda gigante. Que é alto pra caramba. É o operador, né? Ai, desculpa, mas eu não consegui me conter. Eu tenho pacientes que falam que a vida é uma grande roda gigante. Eu ia só retomar esse finzinho aí da fala da Ju com relação ao ato, porque eu me lembrei, eu acho que é no texto da direção do tratamento, gente, se eu não estou errada, que o Lacan fala sobre tática, estratégia, política. É nesse texto? É na direção tratamento, princípio do seu Direção poder. tratamento, né? Pronto. E aí eu me lembrei disso, eu fiquei pensando que talvez a gente, enquanto analista, também, pegando esse gancho da Ju com relação ao ato e com relação a isso do discurso do analista de fazer esses giros, de muitas vezes a gente, enquanto analista, passar por esses discursos no meio de uma análise, porque fica parecendo que o analista fica preso, né, assim, engessado ali, nisso que é só fazer uso de um discurso, e muitas vezes, né, me veio isso, Ju, com a sua fala. Muitas vezes Exatamente. ato também é isso, passear por esses... É muito mais a mudança do que o estar preso numa coisa só, né? Porque a coisa do ato é muito interessante, porque o ato, da forma que Lacan traz, o que é o ato, né? O ato é aquilo que provoca uma mudança nos pactos, nas instituições, nas alianças, naquilo que já está colocado e esperado. E o ato é aquilo que, então, faz o sujeito deslocar disso que já é esperado, disso que já está colocado, e insere um novo.
Isso que é importante, né? Porque aí abre-se uma possibilidade para esse sujeito de deixar entrar ali um novo dentro dessas repetições que ele faz na vida e não sabe muito bem como se livrar disso. E aí retoma aquela ideia de Lacan de que a gente trabalha pela experiência, né? Pelo movimento. Veja, como uma coisa do movimento é importante, né? Vou ter que voltar a falar da dancinha lá do... Brincadeira, gente. Eu lembrei, foi do Luiz falando que o movimento é sexy, né, Luiz? Não tão cedo o acasalamento que a Fernanda falou, mas é um movimento sério. Mas fico esperando... Fico esperando é ótimo, eu me atropelei que eu ia falar. Eu fico pensando no paciente que fica esperando. Mas eu fico pensando no sujeito que fica esperando das sessões de análise algo que ele já compreendeu. Tem muito isso, assim, do tipo, eu já entendi a lógica. Então, agora ela vai me dar um sermãozinho, vai me falar uma frase que é para eu ficar pensando, né? Tem uma coisa, assim, de tentar entender a operação da psicanálise, que o paciente fica meio que fissurado naquilo ali. E aí o ato quebra isso. E é muito engraçado, né? Os efeitos que isso tem. Mas como assim? Você não vai me falar Mas já cortar assim hoje, né? Entendo, é desesperador, sabe? É muito desesperador para você, falando para o analista. Porque a gente não está ali, a gente fala, tá? A gente não é mudo, tá? Muita gente pensa que a gente é mudo, mas não é. A gente fala, principalmente quando a gente está bem à vontade, assim, com a nossa análise, a gente fala mesmo. Assim, né? Não tem regra se você falar muito ou pouco. E, às vezes, o paciente, anos depois, tá? Pode ser anos depois, já vi isso acontecer na clínica. Uma frase que você disse lá no ano tal. Você nem lembra que disse, né? Mas É uma aquilo... ideia. Talvez nem disse. Sim, também. Mas às vezes é uma coisa muito banal, assim, ou pode ser até um som, sabe? Você uma vez fez assim, sabe? Teve um que ficou muito impressionado por conta de uma mensagem que eu mandei em caixa alta. Isso foi uma coisa assim, foi nem na análise, não foi nem na fala, tá vendo? É uma coisa muito louca, assim, sabe? Mas a análise acontece entre as sessões também, né? Vamos combinar. Sim. Você me fez lembrar de uma analisanda muito tempo atrás, né, que foi indicada por uma colega, e ela trabalhava com essa colega. E aí, no dia da pós-sessão, ela chegava e falava assim, ai, hoje eu fiquei encucada. Que aí depois essa minha amiga, né, que me indicou, contava, né? E eu deixava ela falar, enfim, a gente sabe como é que funciona, a gente deixa o povo falar, né, e não dá retorno. Falava assim para mim que ela contava que tinha ficado muito cucada, porque hoje, na sessão, ela tinha falado alguma coisa, que ela tinha falado uma coisa, que eu levantei a sobrancelha. Ela tem mania de se levantar a sobrancelha. Eu falo prestando atenção na sobrancelha dela, porque quando ela levanta a sobrancelha, é que ela achou que tem alguma coisa de estranho. E eu fazia isso sem perceber, gente, né? Eu vou levantar a sobrancelha de propósito. Isso é muito, muito curioso, né? Muito curioso. E eu acho que também cabe lembrar aqui que o ato, ele vem realmente, como o nome diz, em ato, né? A gente não pensa. Eu não sei vocês, mas várias vezes eu falava assim, levei para supervisão, né? Olha, eu acho que eu fiz besteira. Porque, né, o paciente fez isso, e eu não pensei e fiz aquilo outro. Aí a supervisora falava assim, calma, vamos ver o efeito disso. Porque também a gente só sabe se foi ato ou não depois, a posteriori, como tudo na análise, né? Enfim, se ia ter efeito ou não. Né? Mas não é da ordem do pensar. É da ordem do horror, inclusive, né? Assusta e deixa a gente bem aterrorizado com um negócio que fez, né? Assim. Eu acho, inclusive, que esse é um conceito bem controverso, sabe, na psicanálise. Eu já tive experiências de ouvir de colegas, de situações que essa pessoa viveu, de, por exemplo, estar deitada no divã e o analista, né, que está lá, enquanto analista, jogar um livro em cima dela. Então, assim,
eu acho Como que assim? isso que é da ordem do absurdo. Então, às vezes as pessoas levam tão no literal essa coisa do ato, em que não percebe a sutileza de Lacan, que muitas vezes um ato é você falar uma mesma palavra com uma entonação diferente, A palavra é ou ato para Lacan. pois é, então, é porque eu acho que às vezes as pessoas levam muito no literal, entendeu? Assim, o que que é isso de do ato, né? De simplesmente levantar e sair, botar o paciente lá de fora. Assim, Lacan tinha um pouco disso também, a gente tem notícias de alguns, né? De alguns atos do Lacan, mas eu sempre sou muito reticente de pontuar isso, que é, né? O que que é ato e ato, né? Isso é O ato e importante. atuação, quase, né? Isso é bem importante, porque eu acho que isso tem a ver com os efeitos do que pode acontecer numa psicanálise que dá errado, né? De Exato. fato, estamos aqui falando de psicanálise lacaniana, porque é o que a gente faz, e a psicanálise lacaniana tem um ponto que ela, de uma certa forma, é um discurso que autoriza muito o sujeito a se autorizar sozinho a fazer coisas, né? Assim, temos um discurso na formação do analista lacaniano que vai muito no sentido de o analista se autoriza de si mesmo, o analista sabe o que está fazendo, que pode deturpar em coisas desse tipo, porque, na verdade, o que está sendo dito ali é, de fato, só você é responsável pelo que acontece na sua clínica. Não tem como a escola se responsabilizar por você, amigos, pares da escola, supervisor, seu analista, ninguém pode assumir isso por você, porque a única pessoa que está ali é você, né? Então, isso é um ponto, sim, mas isso não pode ser levado ao nível do, então, já que sou eu comigo mesma, eu posso fazer qualquer coisa e chamar isso de ato. Não é dessa ordem, né? Exato. E aí precisamos ver o que é feito, às vezes em medidas assim muito duras e agressivas com o sujeito que a gente escuta, assim, que é uma pessoa, como você falou, né, que entendeu as coisas de uma forma literal, não é disso que a gente fala. Mas A isso acho que questão também dá é outra. notícias da análise dessa pessoa que está ali se colocando como analista, né? Dá notícia Eu de um acho monte que de tem, coisa, eu acho que mas tem. Exato. deixa a Exato, notícia lá, porque... mas Deixa eu acho quieto. que existe, mas eu acho que assim, junto a isso, existe algo básico, que às vezes, né, algumas pessoas esquecem, que é o tripé. Porque se ao passo que você faz a sua análise e você leva aquilo que toca de um caso que você está atendendo e que te faz uma questão e você dá tratamento isso na sua análise. Você leva as suas questões para a supervisão. Eu gosto muito, uma pena, eu não lembro agora quem realmente falou isso, mas uma vez eu vi um colega falando sobre isso, sobre a supervisão enquanto um controle do ato do analista, de você ir ali, né, de você poder ir margeando isso, porque de fato não tem ninguém ali, né? Nem o seu analista, nem o seu supervisor dizendo assim, não faz isso, ou faz isso, né? E em francês, supervisão é controle, né? A gente chama Tá supervisão de vendo? controle. Tem algumas pessoas que chamam de análise de controle, né? Mas eu Aí gostei não muito sei. disso. Sim, eu não sei se eu gosto muito dessa nomeação aí, né? Mas eu acho que essa nomeação me remete um pouco mais à IPA, mas eu gostei muito disso de ter, não é de controlar o ato, mas de você poder discutir sobre isso. E o outro tripé que é do estudo. Então, quando você vai ali lidando, talvez, trabalhando nessas três instâncias, eu acho que você vai tendo noção de que aquilo que você faz ali enquanto analista não é do nível de você simplesmente agir violentamente ou o que quer com o sujeito. Tem uma razão, né? E muitas vezes, é como vocês até falaram antes, que vem de supetão e que é isso aí mesmo, mas não é de qualquer lugar, não é uma coisa assim do tipo solta, alienada, do tipo, eita, falou uma besteira, vou jogar o livro. E nem tudo que acontece, né, desse jeito a gente pode categorizar como ato, né? Sim, a Tudo vai analista depender do erra efeito. também. Sim. O analista erra também, né? Precisa falar disso. Porque essa coisa do analista que nunca erra e que a culpa é sempre do analisando
é um negócio meio complicado, né? Assim. E outra coisa que eu acho muito perigoso é, gente, desconfiem de pessoas que sabem demais e não têm a menor dúvida de nada. Porque tudo bem você fazer um semblante de saber, mas uma pessoa que você mal começou a falar do caso, Ah, histeria, hein? Com certeza isso. assim, complicado, né? Vamos ter cuidado com isso. Porque Com eu certeza. entendo que a gente precisa, né, bancar uma certa coisa do saber, porque tem um sujeito que precisa disso para funcionar. Mas é preciso também ter um limite, ter uma noção de que aquele sujeito está ali colocando questões que precisam ainda ser ouvidas para a gente pensar junto em possibilidades da clínica, né? Essa clínica de supetão é bem complicado isso. Eu fiquei na dúvida agora. Você falou o quê? De pessoas que... um sujeito suposto analista aí que escuta um paciente e já sai falando que ele histeria? Foi isso que você quis dizer? No Não, caso estou dos outros. falando de supervisão mais aqui, entende? Eu Ah, tá. escuto muito relatos de gente que vai fazer supervisão, mal contou o caso, já sai com uma certeza, aí o caso dá outras desdobradinhas, aí a mesma pessoa que deu certeza que era histeria vira para essa pessoa e fala, ah, é paranoia, te falei que ela é paranoia. E Não, aí a pessoa que está ali, né, recebendo supervisão, fica completamente desnorteada. Sim, não. Né? Eu acho que então, assim, você, quando se coloca nesse papel, né, de dar supervisão para alguém, você tem que ter aí, né, alguns cuidados, né? Eu lembro que há um tempo atrás uma pessoa me pediu supervisão e aí eu falei, não, peraí, não sei, né? Nunca tinha acontecido. E aí eu levei para minha análise, eu falei sobre isso com a minha supervisão, na minha supervisão e tal, né? Justamente com a minha supervisanda, você falou. Com a minha supervisão. Eu falei com a minha supervisão. Foi um atinho falho, mas não falei supervisão, eu falei supervisão. Né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? E eu não tenho problema nenhum de dizer, olha, não sei, não tenho certeza se é isso não, porque às vezes eles chegam já colocando, né? Ah, porque a histeria, porque... Você tem certeza que a histeria, você está ouvindo essa pessoa há quanto tempo? Não sei. Cuidado para você não ir pelo fenômeno. Eu não tenho problema nenhum em dizer, né, que eu não sei, não tenho certeza. Tem casos que eu atendo há algum tempo que eu não tenho um diagnóstico fechado, né? Eu consigo identificar se é uma neurose ou uma psicose. Acho que isso fica mais claro, ainda mais conforme você vai atendendo, né? Isso, o seu ouvido vai ficando mais apurado para isso. Mas sair dizendo que é neurose obsessiva, que é histeria... Às vezes tem coisas mais importantes e mais urgentes do que o diagnóstico também, sim. Né? Então, enfim, é complicado esse negócio. Mas eu acho que talvez a gente podia voltar para o negócio que o Luiz falou, que eu acho interessante, sobre o silêncio. Porque existem muitas ideias sobre isso, né? Mas eu acho que a gente pode falar sobre o que significa o silêncio para a psicanálise, né? E se isso quer dizer mesmo silêncio o tempo inteiro, né? E aí a gente volta para a coisa da interpretação direta, assim, né? Sem nenhuma mediação simbólica, metafórica do que isso poderia querer dizer. Eu acho que se a gente entende que o discurso do analista é o único discurso que sustenta a não relação sexual sem uma significação que cobre um pouco ela, a gente está falando aí de um discurso que tem que ter uma certa relação com a falta, diferente, né? E que Lacan fala do silêncio como o lugar desse objeto A enquanto operador do discurso do analista. Então, vamos entender o que isso quer dizer, né? Será que silêncio é que o analista não fala nunca? Eu acho que quando ele fala de abstenção da palavra, nesse sentido, e quando ele fala do silêncio no objeto A, ele está falando de uma coisa que é o analista precisa falar.
tudo que ele falar tem que ser da ordem da verdade. Que verdade é essa? É a verdade de não há relação sexual, né? E é algo que diz daquele lugar que ele tem ali na transferência com aquele sujeito, né? Que tem a ver com questões do sujeito. Então, ao meu ver, o silêncio tem a ver com falar a verdade no sentido da não relação, ou seja, poder dizer que todos os ditos vão levar ao impossível de dizer, né? Colocar que existe sempre o impossível de dizer, que está posto ali e que é da ordem estrutural da coisa, e que aquilo que eu falo enquanto analista, por saber que eu estou falando em nome de uma verdade ali, tem um peso estrondoso. Então não é qualquer coisa que se fala, não é de qualquer jeito que se fala, mas se fala sim. Se fala, não eu, sujeito, que falo, né? Eu falo e não me diz que deve causar desejo, que deve furar ali algumas coisas. Então, é um outro lugar da fala. Quando você fala em silêncio, eu penso em duas coisas, né? Uma coisa é silêncio, outra coisa é silenciar, né? O analista, ele pode ficar em silêncio, muitas vezes é necessário o silêncio, mas ele não pode silenciar, né? Pelo contrário, a gente está ali para dar voz e escutar esse sujeito, né? E mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para não cair no clichê, né? Porque eu já ouvi gente falando assim... eu fui, né, numa entrevista, e assim, primeira entrevista, o analista não pergunta, o pessoal fica falando assim, Sabe, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesses clichês. E o silêncio, às vezes não, né? Ele também é da ordem da interpretação. Você não precisa interpretar só falando. Mas o silêncio diz também. Esse é o ponto. Falando que eu quis dizer, botando em palavras, né? Não, mas eu acho que esse é o ponto. Se o analista fala ou não, qualquer coisa que ele faça é da ordem do dizer. Sim. O silêncio também é da ordem do dizer, né? E as falas dele também é da ordem do dizer. Então, isso tem um peso. E se ele não fala ali em determinado contexto, isso tem que ter um peso de interpretação. Que esse é o ponto do silenciar que você falou, né? O analista, ele é obrigado a interpretar. Sim. Né? Ele não pode estar ali sem fazer o trabalho dele, né? Vamos dizer assim. Agora, como ele vai interpretar, enfim, bom, aí são outras questões. E às vezes a gente precisa, porque eu também já escutei isso, né? Mas o analista falou muito, o analista não fala, né? Por que falou tanto? Às vezes a gente precisa emprestar significantes para o sujeito. Às vezes a gente precisa falar, principalmente no início, né? Não sei se vocês têm essa opinião. Queria até ouvir um pouco de vocês, né? Às vezes a gente precisa, sim, falar. Claro, dependendo do caso, da situação que o sujeito chega, muitas vezes no embotamento emocional muito grande. Eu acho que são muitas as possibilidades, mas eu acho que acho que ficou claro isso, de que o silêncio é uma forma de falar de alguma maneira, né? De que o silêncio por si só tá ali, dizendo alguma coisa. Mas é interessante isso que você falou, Cami, porque uma vez uma amiga minha me ligou, ela buscou um certo psicanalista e ela me ligou. Na verdade, ela buscou sob o nome de terapia, né? E aí, depois enfim, o desdobramento veio depois. Ela busca essa pessoa e depois ela sai da sessão e me liga, assim, desesperadíssima, me perguntando assim, mas que linha de terapia é essa que a pessoa não fala nada? E que só me fez 2 perguntas, eu já não tinha mais o que dizer. Eu falei, não sei que linha é essa não, mas não sei se é bom voltar nesse profissional não, porque me causa até um estranhamento, né? Assim, a primeira vez que a pessoa chega, conta essa história, fica calado e a pessoa fica lá, num silêncio absoluto, parecendo que do silêncio vai brotar alguma coisa. Acho que tem isso, né, desse clichê, que às vezes eu acho que é preciso a gente movimentar isso. Eu acho que esse clichê, ele é uma interpretação equivocada de que o paciente, ele não atua, justamente, né? Que ele está ali, que é só o sujeito que faz o que tem que fazer, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, o analista também é ativo nesse processo. O analista tem um lugar nesse processo, que precisa,
né, operar. Então, como vai fazer isso? Não sei, mas precisa se operar alguma coisa. Igual eu estava falando no começo, o discurso do analista não é um discurso que aparece do nada. Se não tiver nenhum ato do analista para fazer, né, aparecer isso, não acontece uma análise. Naqueles momentos, imagina se o analista se cala, naqueles momentos que o silêncio que brota no meio de uma frase de um analisando, né? E que é tão precioso que mostra que ali tem alguma verdade muito interessante, né? Eu vejo muito isso, um mecanismo dos obsessivos, que acontece muito, né? Tá falando, aí é atropelado por uma verdade que ele não fala, aí ele se cala, aí fala, esse negócio aqui mas não interessa, tá? Então vamos continuar. Imagina o analista se cala diante disso, né? Ele fala, não, vai falar assim, ué, o que é isso? O que surgiu? O que aconteceu? Porque se o analista se cala, né, e perde esse time, né, come mosca, né, daqui a pouco vão estar jogando livro na sua cara, né, porque a Fernanda falou, eu achei ótimo esse exemplo, né. E foi real, Vai viu? pensar muitas coisas, né, vai estudar, aqui palavras que você não ouviu, A coisa do time é interessante, porque é quase como um humorista, né, que tem o time de fazer a piada, tem o time de dar um, né, agora deu a viradinha da coisa. O analista também tem que ficar meio nessa do time. Não é em qualquer momento que faz qualquer coisa, né? Senão não funciona. E tem aquela questão da escuta, da atenção flutuante, né, que Freud dizia, né? Às vezes você tá ali, tá ouvindo, e aí do nada o sujeito fala alguma coisa, você fala, oi? O que é? Peraí, volta aqui, né? E também tem isso, assim, eu já fui repreendida, acho que a melhor palavra é essa, sabe? Porque eu estava num caso e aí a analisante estava falando, e estava deslizando bem, sabe? E daqui a pouco ela falou assim, não, mas não era sobre isso que eu queria falar hoje, não. Eu queria falar sobre aquilo. Aí eu deixei ela falar sobre, né, um pouquinho sobre aquilo. No primeiro respirado que ela deu, eu falei, mas olha só, voltando naquilo que você estava falando anteriormente, né, que você disse que não queria falar, mas você já disse, me explica isso, aquilo outro, né? E aí é um caso difícil, era um caso difícil, eu já não estou mais atendendo esse caso, e aí levei para supervisão, e eu fui super criticada, sabe? Fui repreendida, e eu ouvi aquilo e falei assim, não, eu vou continuar fazendo isso sim, sabe? Porque, justamente, eu lembrei pelo que você disse, Luiz, é como se eu deixasse passar, é como se eu estivesse autorizando ali um silenciamento de algo que estava vindo à tona, sabe? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Claro que cada um tem o seu estilo, né? Eu não tenho aquele estilo de interromper imediatamente, a não ser que seja uma coisa muito absurda, assim, sabe? E aí peraí, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer esse movimento, né, que a Juliana falou tantas vezes, acho essa palavra importante, né, esse movimento. Sim, Né? tem pequenas preciosidades, né, que aí só uma atenção flutuante pega, mas tão interessante isso, né? Por exemplo, um paciente vai falar alguma coisa assim, tipo, todo dia, aí acaba falando alguma coisa do tipo, todo tio. Aí só você, assim, muito, realmente, uma escuta a outra, né? E aí a coisa de interromper, sim, eu acho. Quero falar, todo tio, não sei o que, que tio é esse? Tio? Que tio? Você está falando, você é maluco. Às vezes a gente parece maluco, né? A gente fala umas coisas. Sim, sim. Vocês já duvidaram daquilo que vocês escutaram? Sim, já aconteceu isso comigo, sabe? De eu escutar alguma coisa assim, aí eu pontuar e a pessoa, não, mas fala assim com tanta certeza, sabe? Não, você ouviu errado. Eu me pergunto, será que eu ouvi errado mesmo? Sabe? Eu não sei. Bom, se ouviu errado por quê, né? Aí é outro... Sim, aí muitas das vezes a gente precisa levar isso para análise, né? Enfim. Mas às vezes a gente não ouviu errado, não, sabe? A gente ouviu certo e aquele sujeito que está querendo ali. Mas a função do sujeito é essa, a função do paciente é essa, é resistir.
Fala, não, você é louca, eu nunca falei isso. Tô nada falando. E é alucinar também, que ele alucina com você, vai dizer que você falou coisa que você nunca disse, né? Tem conversas com você, entendeu? Inclusive, que você nem tá presente, mas ele tá conversando com você no imaginário dele. Então, assim, a função do sujeito é essa, atrapalhar o rolê até onde ele puder, para continuar gozando em paz. Ah, Teve nossa. uma vez que o paciente veio falando assim, lembra uma vez que você me disse isso? Eu falei, eu disse? E o que mais que eu disse? Eu não lembrava. Eu não sei se eu disse ou não disse. Falei, mas o que mais eu disse? Me conta aí. Ele ficou me olhando com a cara, tipo assim, essa mulher é doida, como é que ela não sabe o que ela disse? Às vezes eu falo, eu lembro, pô, claro. Às vezes precisa de uma mentirinha dessas, de vez em quando. Semblante, Luiz, semblante, Luiz. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Porra, frase extremamente clichê, mas desculpem por isso, mas é mais posto que eu. Tá? Vai ficando por aqui, a gente vai fechando o livro de hoje para pegar o exemplo da paciente lá que a Fernanda falou, mas sem tacar na cara de ninguém, tá bom? E se vocês curtiram o episódio, curta a gente, compartilha, comenta aí com os amigos. Pô, tem uns psicanalistas aí batendo uns papos aí maneiros, não sei o quê, nunca vi isso na minha vida. Tá? Segue a gente nas nossas redes, a gente está em todas elas, eu não sei quais são todas, mas a gente está em algumas. Está no Spotify. Não todas elas. Não todas. Está no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Instagram, isso. Pronto. Beleza? Então, até a próxima, galera. Tchau.